Sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e também seja bem-vindo à Escola Superior de Teologia Cristã Turip. Eu tenho a satisfação de trazer para vocês e também uma grande satisfação de ter você aqui conosco no curso O Cristão e a Política. Tá? Nós vamos aqui explorar o livro O Cristão e a Política, de Nicolas Ferreira, né? E verificar aqui aspectos importantes e o que não é útil, tá? Sempre a gente destaca aqui nos nossos comentários, no nosso trabalho, nem tudo a gente concorda, né? Pois não é a Bíblia. A Bíblia deve ser o livro que deve ser concordado do começo ao fim. Porém, os livros que são escritos por pessoas humanas tendem a ter falhas e equívocos. Porém, a Bíblia não tem erro nenhum. Então, um curso cristão e política, ele entende que nós não estamos construindo base partidária para ninguém, tá? Nós estamos, como posso dizer assim, de uma forma mais simples a vocês, propagando um partido de direita e conservador. Não, ao contrário, estamos tentando trazer de volta a cosmovisão que deu origem à nossa sociedade, que é a filosofia grega, o cristianismo e o direito romano. Então, com base em alguns livros que nós estamos trazendo aqui a vocês, nós vamos trabalhar esses objetivos e verificando com que os materiais têm a nos ajudar, tá? Obviamente fazendo aí o trabalho de discernimento, tá? Não acreditando em tudo que o povo escreve ou diz. Tá? Esse é um critério também que nós sempre frisamos aqui para quem acompanha o canal. Eu gostaria de pedir a vocês, caso não seja inscrito, se inscreva, nos ajude ao canal aumentar, a crescer, tá? Pois só com você nós podemos propagar cada vez mais esses trabalhos que nós fazemos aqui nas redes sociais. Então, conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Deixa eu pegar aqui só mais uma coisa, um detalhezinho que toda vez eu esqueço de colocar aqui, mas é assim mesmo. Primeiro, a primeira forma de nos ajudar é você compartilhando seus grupos do WhatsApp, Facebook, tá? Obviamente nós não fazemos vídeos de ironia, vídeos de esses vídeos que muitas vezes não têm um efeito significativo, porém muitos acabam indo por esse caminho, né? Mas nosso canal tem como objetivo também trazer o conhecimento, informação e sabedoria para a gente poder caminhar bem. A primeira forma é você compartilhando, você se inscrevendo, deixando seu comentário no nosso canal, tá? Essa é a primeira forma, orando por nós, tá certo? Todo esse trabalho que é feito porque eu acredito que eu tenho uma missão, que eu tenho um objetivo, tá certo? E continuo esse objetivo. Até um dia Deus abre uma porta melhor para mim. E a outra forma de você nos ajudar é adquirir nossos livros. Nós temos livros em e-book, tá? Se você quiser e-book, nós enviamos. E também temos livros físicos. Por exemplo, aqui, ó, Ateísmo. Uma ilusão construída sobre a realidade. Tá certo? Nós podemos enviar para vocês. Frete grátis. E também temos os fundadores do comunismo, tá? Todos os dois livros foram escritos por mim. Se tiver interesse e quiser nos ajudar, também pode ser dessa forma, tá certo? E quiser também, uma terceira forma de nos ajudar é se inscrevendo e sendo um dos nossos alunos na nossa escola de teologia, tá? De superior de teologia. E aqui você vai aprender diversos assuntos, diversos conteúdos que vai enriquecer você cada vez mais. Bem, feitas essas observações, essas introduções, nós podemos continuar dando início a esse trabalho, tá certo? Quero muito contar com a sua ajuda, pois sem vocês eu não vou conseguir, tá? Vamos aí. E hoje nós vamos trabalhar um assunto espinhoso, mas aqui no canal nós temos vídeos relacionados, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no card sobre o tema ideologia de gênero, que também está interligado com o feminismo, tá? E por sua vez com o comunismo. Então, quando a gente está falando aqui sobre ideologia de gênero, ao mesmo tempo traz para o debate o conteúdo do vídeo
a necessidade de falar do feminino. Porém, vamos nos concentrar na própria ideologia de gênero, por isso alguns casos terríveis que aconteceu, não é? E ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, certo? Como eu estava dizendo, nós vamos consultar aqui a Bíblia de início, Romanos capítulo 1, verso 26 e o verso 28, e depois nós vamos ver aqui Romanos, Levíticos 18, 27, 22. Mas vamos ver aqui primeiramente em Romanos, capítulo 1, primeiro capítulo de Romanos, uma carta excepcional, uma carta magnífica, capítulo 1, verso 26 ao 28. Tá? Na verdade, todo o capítulo é importante, mas para destacar aqui, o 26 e o 28. Diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas gerações íntimas para outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo sim mesmo a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deixa eu apenas fazer um pequeno comentário do versículo 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Duas coisas aqui. Primeiro, todas as pessoas que aceitam a ideologia de gênero ou qualquer ideologia, tá? Seja da esquerda ou seja da direita, a direita também tem ideologia. Então a gente precisa entender que seja qualquer ideologia, tá certo? Essas pessoas, elas desprezam o conhecimento de Deus. Então a ideologia, ela retira o conhecimento de Deus, que é o conhecimento bíblico. Então, para a ideologia ter voz, ter êxito, ter sua propagação, ela precisa retirar do ser humano o conhecimento de Deus. E eles têm conseguido isso de uma forma muito fácil, tá? Não vejo qual época isso se deu de uma forma muito rápida e que teve muito sucesso. Hoje, o sucesso é você desconhecer Deus, não conhecer Deus, não ter nada a respeito de Deus. E se quando tem, em alguns casos, é uma fusão de ideologia com a escritura. Aí vai dar origem ao quê? Ao progressismo. Aí já é um outro tipo de aberração. E o versículo diz assim: o próprio Deus, não foi a igreja, não foi o Luciano Firmino, mas o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, a pessoa humana que deixa as escrituras, o Gênesis ao Apocalipse, e abraça pautas ideológicas, especificamente do comunismo, tá, desse partido, eles têm uma mentalidade altamente repleta de trevas. Então, estão realmente cativos, estão sem a verdadeira compreensão do mundo. Por isso que a ideologia de gênero, para essas pessoas, dá a eles um significado aparentemente real, porém, não é verdade, dado o que eles têm dito. Então, está aqui. Vamos ver agora Levíticos, está no Antigo Testamento, tá? Pertence ao Pentateuco. 18. Deixa eu botar aqui. 18, 22. Diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então, nós estamos hoje, o evangelho hoje está extremamente raro, né? Alguém pregar o evangelho está raro hoje, e ao mesmo tempo a igreja está sendo perseguida de maneira silenciosa, tá? Então, o meu canal é um canal que está indo contra a esse regime nazista, esse regime comunista, sim, e infelizmente
a Constituição, a democracia, que uma vez, você vai entender agora, né? Eu vou entrar aqui no assunto, que uma vez era benéfica, hoje é maléfica, hoje serve a outros propósitos, tá? Vamos iniciar, tá? O nosso livro base é O Cristão e a Política, de Nicolas Ferreira. Isso não quer dizer que ele concorde com esse autor em tudo. Para mim, ele erra em muitas coisas, tá? O que nós devemos concordar, do começo ao fim, é com a palavra de Deus. E se você quiser nos ajudar, compartilha, deixe seu like, isso fortalece o canal, fortalece, nos motiva a continuar aqui. Tá certo? E veja bem, algumas citações são do livro e outras são adaptações, interpretações, tá certo? Diferentemente de alguns cursos que a gente faz uma leitura muito extensa, tem cursos aqui no canal que tem uma leitura muito extensa, outros não, tá? Isso depende do curso, da matéria, da temática, do desenvolvimento, mas aqui basicamente é mais uma exposição, certo? Exposição que vai extrair coisas boas, coisas negativas desse livro. Importante, tá? É um livro que eu recomendo também, mas com muito cuidado. Bem, veja só, ideologia de gênero, tá certo? Então, a principal função da ideologia de gênero é destruir a obra de Deus, que é a criação do homem e da mulher. Então, o principal objetivo da ideologia de gênero não é defender a mulher, não é defender a criança, não é defender o sexo feminino, né? É tanto que autoras antifeministas já denunciam isso, que elas não estão com esse objetivo, e quando fazem isso é apenas para encobrir o seu ódio contra a ideia de criação do homem e da mulher. Isso quer dizer que a ideologia de gênero nasce com o propósito de ser contra Deus, né? E isso, ao mesmo tempo, utiliza esse ataque contra os seres humanos. Então, o poder da ideologia de gênero chega a alterar o próprio CPF e o RG da pessoa para defender a doutrina de gênero e as leis do nosso país, que antes eram legítimas, porque prezavam por aquilo que deu origem à nossa civilização, tá? Prezavam por isso. Então elas passam a ser agora deturpadas para brindar uma insanidade que não deveria nem sequer ser assim levada à Câmara, ao Senado, mas realmente acabou-se, né? Está tudo se acabando pouco a pouco. Então, nós estamos aqui vivendo os últimos dias, conforme a Bíblia diz, tempo de apostasia. Acompanhe também, eu quero deixar aqui também o meu vídeo para você depois assistir sobre o perigo da pós-modernidade. Tá? Eu fiz um vídeo de quase 1 hora falando sobre isso. Vai ser muito útil para vocês, certo? Procure aqui no canal. Vamos ver se eu consigo colocar no card para vocês assistirem. Então, o autor aqui traz o caso dos irmãos Heimer. Em 2010, um dos irmãos teve seu órgão genital, né, completamente queimado, pois, em vez de usarem o bisturi, os médicos usaram uma agulha cauterizadora. Então, houve uma situação, uma história, em que 2 meninos, né, um deles teve que passar por uma cirurgia, mas essa cirurgia deu errado. E o psicólogo John Monday começou a afirmar para os pais, porque ele estava ensinando a ideologia de gênero, que isso não tem nada a ver, uma criança perdeu o órgão sexual, ele poderia trocar de sexo, trocar de gênero. Aí ele diz o seguinte: não era tanto a biologia que determinar se somos homens ou mulheres, mas a maneira como somos criados. Então ele está dizendo que ser homem e ser mulher é uma construção social. E isso é errado. Isso não tem nada a ver. Homem e mulher não é uma construção social, cultural ou filosófica. Deus criou, Deus existe. Então, esse psicólogo e toda a ideologia de gênero, eles negam a existência de Deus por meio da própria ideologia de gênero. Então, não há como admitir Deus dentro do viés ideológico. Isso é incoerente, isso é contraditório. Então, isso acontecia, infelizmente. Bem, infelizmente, a vida dessa pessoa que passou por esse tratamento, por esse transtorno, por essa lavagem cerebral, que na verdade é a ideologia de gênero, ele teve uma vida completamente destruída, tentou se erguer, mas
a ideologia de gênero foi tão destrutiva que o levou à depressão e, por fim, ao suicídio. Tem outros casos que o autor aqui trabalha, como, por exemplo, A Mulher Dragão, de um homem chamado Richard Remedies, e gastou $295 mil para transformar-se em uma mulher dragão. Veja só. E depois nós temos Stephanie, que é um homem transgênero. Ele vai abandonar a mulher e 7 filhos para viver como uma criança de 6 anos de idade. Então, não basta, o autor diz assim, né, do autor do livro O Cristão e a Política, não basta dizer que não concordamos. É preciso entender por que discordamos. Beleza, eu concordo com você, Nicolas Ferreira. Inclusive, se esse vídeo chegasse a um número muito grande aqui no YouTube, queria ter uma live com você para mostrar uma coisa que você talvez não admita, que é que nós não precisamos do Estado. Nós não precisamos de partido. Nós não precisamos nos filiar a partido. Nós precisamos, na verdade, que a cosmovisão cristã se estabeleça, se propague por meio da igreja. O Estado não é a igreja, e nem a igreja é o Estado. Nós não precisamos de políticos nenhum, nem de direita, muito menos da esquerda. Nós precisamos do verdadeiro evangelho. E quando nós temos o verdadeiro evangelho dentro da cultura, da literatura, do cinema, da música, da arte, da teologia, da filosofia, da matemática, das ciências humanas, naturais, exatas, quando nós temos a verdadeira essência do evangelho, aí sim, o Estado, o governo, os municípios, a ordem social, ela começa a ter a sua engrenagem, o organismo começa realmente a estar vivo. Porque quando a gente põe e tem a mentalidade de pensar de que nós precisamos ter A e B no governo, isso não vai funcionar. Isso não vai prestar. Porque vai começar a idolatria política. O ser humano é idólatra. Então, nós não precisamos da política. Nós estamos negando, obviamente, a necessidade da ordem, da justiça e tudo mais. Estamos negando que não devemos usar a ação do diabo para nos autopromover por meio do voto e chegar a um poder que lá na frente não vai ter efeito nenhum. Entenda, certo? Então, eu quero dizer isso a você, quem sabe um dia, não sei, mas realmente a gente não precisa de um político dizer ao Congresso Nacional, a uma rede aberta, nem de um presidente, que nós não concordamos com tal prática. Ao contrário, nós precisamos da palavra de Deus. Somente isso. Então, com isso, obviamente, os governos começam a ser prósperos porque estão caminhando de uma forma coerente e correta, certo? Sem idolatria e sem a ideologia. Entendam bem o que eu estou dizendo, tá bom? Então, o autor diz assim, o que a ideologia de gênero pretende? Já vimos no começo, mas diz assim, eliminar toda e qualquer diferença entre os sexos. Eu sempre digo que a ideologia não é ciência, não é política, mas é uma doutrina de uma religião pseudo-religiosa, que é o comunismo, que está cada vez mais no STF, no Congresso Nacional, assim por diante. E dentro das próprias comunidades cristãs, infelizmente. Né? Então, ele diz assim, o autor, né, Nicolas Ferreira, presinto que chegará o dia em que o povo cristão não vai mais poder falar que algo é errado. Veja só, eu não entendo exatamente o que se passa pela cabeça de algumas pessoas, mas assim, a Bíblia fala que vai haver um tempo de apostasia, a igreja vai ser perseguida, mas para a gente pregar o evangelho, a gente não precisa de governo nenhum. A gente só precisa da palavra de Deus. Somente isso. Eu não preciso de um líder político para me dar autoridade para viver o evangelho. Entendeu? Não é isso. Não é essa a base da civilização ocidental. Está muito distante. Essa sua colocação ficou meio esquisita, mas eu até entendo. Então, não é porque tem candidatos de direita que a gente pode falar. E se tem candidato de esquerda, a gente não pode falar. Não, é independente disso.
O evangelho não depende de nada, nem de ninguém, muito menos de mim. Então, só precisamos da palavra de Deus. Finalizando aqui o vídeo, nessa hora, diz assim, mas o que tem acontecido? Então ele começa falando, fazendo algumas perguntas. No final dessa aula, ele diz assim, mas o que tem acontecido? Dentro do livro, né? A igreja não tem exercido a influência necessária sobre seus adolescentes e jovens. É um pensamento interessante, é um pensamento positivo, e aceite esse pensamento seu, está certo. Porém, a igreja, ela deixou de acreditar que o comunismo e as outras seitas e ideologias, elas morreram. Por isso que ele está tão forte hoje. E não somente isso, mas também por culpa da própria igreja que parou de preparar os seus membros, preparar as suas ovelhas, capacitando-as, cuidando-as, né? E assim, os lobos entraram na igreja e dirão, não estão mais saindo. Não estão mais saindo. Estão nos enganando, estão fermentando as heresias deles. Então, a igreja perdeu não somente a influência dos jovens, mas também a influência cultural, a influência na literatura, na filosofia, no cinema, nos filmes, nas séries. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, ajudou a ideologia do comunismo e de outras seitas a se propagar. Então, um livro muito bom, gostei. Nós temos aqui essa exposição. Agradeço a vocês a sua atenção. Nos ajuda aí a continuar nesse trabalho, nesse projeto. Deus abençoe até o próximo vídeo.